trabalhando até então o capítulo 5 de Mateus, e hoje nos versos 13, 14, 15 e 16, nessa sequência que estamos trabalhando no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, os versículos 13, 14, 15 e 16. Amém, queridos? Acompanhe a leitura, por favor. Aliás, nós vamos alternar a leitura desse texto. Eu vou ler o 13, os irmãos o 14, 15 eu lerei, os irmãos o verso 16. Nos diz a palavra do Senhor, palavras do Senhor Jesus, segundo os relatos de Mateus. O Senhor Jesus diz a nós: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, nessa bendita hora em que nós temos a palavra do nosso Deus, nós precisamos mais uma vez pedir a iluminação do seu Santo Espírito, pedir para que Deus cative a nossa mente, nossa atenção a esse momento. Mais uma vez, falemos com o nosso Deus. Pai, agradecemos-te mais uma vez por tua palavra. Nós nos colocamos, ó Deus, submissos a ela, porque ela é a palavra do Senhor, ela é a declaração do Senhor, ó Deus, quanto à vontade do Senhor para a nossa vida, e nós necessitamos, Pai, da instrução do Senhor através dela. Mais uma vez, ó Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que não seja dito aqui, ó Deus, nada que venha contrariar a santa palavra do Senhor, a revelação, ó Deus, bendita do Senhor a nós. Que essa palavra, ó Deus, ela seja aplicada ao coração de cada um de nós aqui, e faças isso, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, porque somente tu realmente podes fazer isso por nós. Nós confiamos, ó Deus, no Senhor e na ação do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já parou para imaginar, para projetar o mundo ideal? Alguns poetas fizeram isso. Aliás, alguns transformaram em verso em prosa. E é fato que às vezes, e eu vou me arriscar a dizer aqui, que a maioria de nós já parou para imaginar um mundo, por exemplo, sem violência. Como seria bacana vivermos num mundo onde não existisse violência, num mundo que fosse regido por um sentimento altruísta, num mundo onde houvesse plenamente justiça social, onde todos tivessem acesso a bons salários, a saúde, a moradia, a segurança, a fartura de alimentos. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos viver num lugar onde os governantes se preocupassem mais com os cidadãos, ao invés de se preocupar com si próprio. Como seria maravilhoso se a gente vivesse num lugar onde a natureza estivesse ainda
intacta. Eu estive essa semana fazendo uma visita e a visita que eu fiz a um pescador, e ele me dizia assim: pastor, lugar onde eu jogava o meu anzol e ele mergulhava 2 metros, hoje eu passo com a minha bota 7 léguas e não molho os meus pés. Por que isso? Porque nós deterioramos a natureza, porque nós trabalhamos negativamente na obra perfeita do Senhor Deus. Como seria bom se nós vivêssemos num lugar assim? Aí você, dando liberdade ao seu pensamento, você de repente volta à realidade e você vê que o mundo que você vive é onde a lei do mais forte é a que prevalece. No mundo em que o espírito egoísta ou o egoísmo impera, a busca pelo próprio interesse rege as intenções e as ações das pessoas. Aí a gente acorda e percebe que a gente vive num mundo onde a injustiça social está presente em todos os lugares, até naqueles que imaginamos ou concebemos que seria impossível que acontecesse. E aí a gente se dá conta de que os governantes são cada vez mais corruptos. Eles estão preocupados apenas com eles próprios e estão desconsiderando tudo que está acontecendo com a sociedade, com aquelas pessoas que foram confiadas ao seu governo e ao seu cuidado. E aí a gente vive num mundo, como eu disse aqui, que a gente constata, e ano após ano a gente vê isso, que nós sofremos mais porque o nosso local, da nossa habitação, o nosso habitat, ele se torna dia após dia cada vez mais inóspito, cada vez mais difícil de se viver. E aí a gente, pelo menos eu sou levado a adotar a filosofia do nosso ilustre deputado Tiririca: pior que está, não fica. Mas eu afirmo a você que se a gente se depara com esse contexto, com essa realidade que a gente vive, e sabendo, tomando consciência de tantas notícias terríveis, a gente pode até se afinar com essa ideologia, com esse ideal, com esse slogan, enfim, do nosso ilustre deputado. Eu digo para você com toda certeza que o mundo poderia ser bem pior hoje do que ele já é. Pastor, mas por que o senhor entende dessa forma? Por que o mundo não é pior do que ele poderia ser? E aí eu olho para esse texto aqui e encontro nele a resposta. O mundo não é pior do que poderia ser, porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. O mundo não é pior do que poderia ser, ou do que potencialmente poderia ser, porque a igreja está aqui, porque Jesus estabeleceu a sua igreja e Ele colocou a sua igreja nesse mundo. Aliás, esse mundo só é mundo ainda porque a igreja está aqui estabelecida. E Jesus usa 2 figuras aqui para mostrar para nós que nós somos agentes do mundo, nós somos agentes que precisam ter a consciência do seu papel diante do mundo, e acima de tudo, de posse dessa consciência, nós precisamos executar aquilo que Deus, aquilo que Jesus delegou a nós como igreja do Senhor. E eu quero
trabalhar um pouco aqui com você nessa noite as duas figuras que Jesus usa aqui, fazendo uma associação entre as funções que elas exercem e a função que a igreja exerce. E eu, quando eu me deparo com palavras de Jesus, especialmente me debruçando sobre esse texto aqui, eu vejo a sabedoria por excelência sendo aplicada nas palavras de Jesus. Jesus é o pregador dos pregadores, é o mestre dos mestres. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Há sabedoria em cada vírgula que ele coloca. Há conhecimento de forma exaustiva em cada expressão mencionada pelo Senhor Jesus. E Jesus usa de coisas tão simples, e por isso ele falava em parábolas. Ele usa de expressões tão singelas para trazer para nós coisas tão profundas. Sal, luz, coisas que estamos habituados no dia a dia. Às vezes a gente nem dá o devido valor a cada uma dessas coisas, mas Jesus tem coisas muito profundas a falar com seus discípulos, e ele está aqui com seus discípulos aprendendo dele, e ele está aqui nessa noite com seus discípulos aprendendo dele, e ele está aqui usando figuras tão simples para trazer verdades tão profundas ao nosso coração. Por que do sal? Por que Jesus usa a figura do sal? E por que nós somos o sal da terra? O sal se relaciona com a ideia de pureza. E uma das coisas mais impressionantes do sal, e isso tornou a utilização dela por Jesus como algo fácil, é justamente a sua pureza. O sal puro, quando você pega ele na sacolinha, ele está branco. E a figura que a Escritura usa, a Escritura usa essa associação da cor branca com a pureza, quando ela chega a dizer que Jesus morre por nós e agora nós somos lavados. Apocalipse diz que as nossas vestiduras se tornaram brancas, alvas. Nós cantamos isso. Elas estão alvas como a neve. Então, nós somos luz do mundo, e entendendo dessa forma, entendendo que as coisas não estão piores que nós estamos aqui, porque a igreja, essencialmente, ela deve ser uma igreja pura. Nós estamos estudando aí a exceção desse domingo, nós tivemos a nossa eleição. Nós estamos estudando sobre a reforma protestante, sobre os 500 anos da reforma. Quando a igreja perdeu essa pureza, Deus levantou homens para trazer a igreja de volta a essa pureza pela palavra do Senhor, pela sua santa palavra, aquela que revela o desejo, a norma, a forma de conduta com que a igreja deve se pautar e caminhar. Os romanos diziam que o sal era o mais puro do mundo, porque procedia de duas coisas mais puras que existem: a ação do sol e o mar. O sal já era oferenda das mais antigas dos deuses. O próprio povo de Israel, quando oferecia, ou os judeus, quando ofereciam as suas ofertas, elas sempre eram, ou quase sempre eram acompanhadas de sal, justamente para, nessa associação de pureza, de desejo de pureza, de necessidade de pureza. Portanto, irmãos, para que o cristão seja sal da terra, para que a igreja seja realmente sal da terra, ela precisa ser um exemplo de pureza, de abstinência do pecado, de oposição ao mundo, de valores distintos
dos valores do mundo, porque a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, e por isso nós somos conhecidos, chamados de santos. Não que a gente não tenha pecado, porque nós somos justamente separados do mundo. Por isso que os apóstolos, ao escreverem suas cartas, eles se referiam aos crentes das igrejas, que eram alvos dos seus escritos, de santos. Por quê? Porque nós somos e fomos chamados do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós nos relacionamos com o mundo porque a igreja é uma ferramenta utilizada por Deus para trazerem as pessoas do mundo, assim como eu e você, nós fomos um dia trazidos à presença do nosso Deus. A igreja só será relevante se ela for totalmente ou essencialmente pura. Quanto mais contaminada, menos poder. Quanto mais pura a igreja, mais ação do Espírito Santo. Quanto mais apartada do pecado, mais sob o poder do Senhor Jesus, do Santo Espírito. A amizade da igreja com o mundo, irmãos, é um desastre. Eu digo mais, a amizade da igreja com o mundo é uma vergonha, é uma descaracterização de propósito, é um descumprimento do ideal. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim, Tiago escrevendo, ele diz: infiéis, não compreendeis. E ele fala dessa desconexão que há entre igreja e mundo. Ele diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, olha que sério, irmãos, constitui-se inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, João preocupado com a santificação dos crentes, Deus preocupado com a nossa santificação, com a nossa abstinência do pecado e do mundo. Ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo advertindo os crentes romanos quanto à identificação com o mundo, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, com o espírito do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Paulo está dizendo assim: não se amolde aos valores do mundo, amoldem-se à palavra de Deus, a sua vontade revelada. Irmãos, quando a igreja tenta imitar o mundo para atrair o mundo, ela perde a capacidade de transformar o mundo. Hoje as igrejas e as lideranças se preocupam como fazer e o que fazer para atrair as pessoas do mundo para a igreja. Com isso estão deixando de cumprir um papel essencial da igreja, que é ser sal, ser agente de preservação, agente de transformação, um agente da pureza. Para sermos verdadeiramente sal da terra, devemos nos abster das coisas, ou nos abstermos das coisas do mundo. Mas Jesus usa a figura do sal aqui, porque na antiguidade também o sal era o mais comum de todos os preservadores. Nos tempos de Jesus a gente não tinha uma geladeira, qualquer de freezer, para a gente preservar os nossos, ou para eles preservarem os seus alimentos. O sal então era usado para impedir que os alimentos e outras coisas elas apodrecessem ou se corrompessem. O sal servia até mesmo para deter o processo de putrefação.
Irmãos, eu digo com toda certeza, e aliás, não precisa ser um observador muito atento para chegar a essa conclusão: o mundo está apodrecendo, o mundo está se deteriorando, ano após ano, ano após ano, nós vemos coisas mais terríveis acontecendo. Isso desde que o mundo é mundo, porque o mundo começa esse processo de apodrecimento quando o pecado entra no mundo, quando ele corrompe o ser e nos corrompe de forma total. Quando nós olhamos para a Escritura e ela apresenta um diagnóstico perfeito de quem nós somos, ela diz para nós que não há parte sã em nós. Nós fomos corrompidos totalmente pela ação do pecado. E se não fosse o poder preservador da igreja, se não fôssemos o sal da terra, esse mundo já teria se decomposto e ele já teria se autodestruído. A igreja coíbe a decomposição do mundo, ela retarda esse processo. O mundo vive em decomposição e chegará a um ponto que ele vai morrer. A gente sabe isso pela palavra de Deus. Ele não existirá mais como nós o conhecemos. Mas houve um tempo que isso aconteceu. Gênesis capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E a Escritura, usando uma palavra ou uma expressão para que nós entendamos, ela diz que Deus se arrependeu, ou que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. A maldade do homem se multiplicou de tal forma que Deus decidiu por fim aquela realidade de pecado, e Deus destruiu a terra como a conhecia. Mas Deus preservou uma família. O mundo não foi destruído completamente porque ali já existia igreja, porque Noé e sua família mantiveram-se puros diante de Deus, e Deus usa justamente aquela família para restabelecer naquele momento a ordem. Deus ainda não colocou, irmãos, o fim desse mundo, porque aqui, a despeito de tanta coisa errada que a gente vê, inclusive dentro das igrejas, porque aqui, isso é promessa de Deus para nós, aqui ainda há um remanescente fiel, aqui ainda há uma igreja que professa uma fé genuína e vive uma fé verdadeira, que fala do que experimenta, que testemunha do que vive. Sem a presença da igreja, irmãos, o mundo tornar-se-ia um lugar inabitável. Imaginem só a corrupção sem ação da igreja. E a gente vê quanto a posições dos governantes, quanto a algumas questões que ferem os princípios que nós defendemos. Muitas vezes os governantes recuam pela força da ação da igreja. Nós vimos há pouco tempo aí o absurdo. Deus nos livre, meus irmãos. Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos. O absurdo de algumas amostras, e eu coloco bem entre aspas aqui, algumas amostras de artes, que são um tapa na nossa cara, que são uma afronta contra os nossos princípios cristãos. E nós vimos posicionamentos de líderes religiosos, e talvez a gente tivesse que se posicionar ainda mais, que fizeram com que essas aberrações, eu digo, elas parassem de acontecer. Sem a presença do mundo, o pecado não teria freio.
A igreja é o grande freio moral do mundo. Mas ainda uma qualidade mais evidente, e talvez seja a principal, do sal, que é dar sabor. Difícil a gente comer uma comida de domingo sem um salzinho, né? Sem um temperinho especial. Fica um negócio complicado. Às vezes chega até a ser repulsivo. Eu me lembro às vezes da Andréia, assim, na gestação da Ana. Ela com pressão muito alta, o médico disse assim: olha, você não pode comer com tempero nenhum até você dar à luz. Coitada da Andréia. A gente comia com sal e ela lá, comendo comidinha sem sal, batatinha frita sem sal. Que coisa terrível. André tem autoridade para falar sobre isso, né? Porque o sal, ele realmente ele dá sabor. É o que dá vida ao nosso paladar. Irmãos, o cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. A desgraça é que haja tantos que o associaram precisamente com características opostas à fé cristã. Nós somos o sabor do mundo e às vezes as pessoas vivem como se a igreja não tivesse esse tempero santo. Nós somos o tempero do mundo. Uma comida bem temperada, ela satisfaz o nosso paladar. O que é prazeroso a gente se alimentar quando a comida está bem temperada. Ela passa a ser uma fonte de deleite para a gente. Ela sacia as nossas necessidades físicas, mas ela sacia também as nossas necessidades emocionais. E a gente precisa até tomar cuidado, às vezes a gente não exagerar, né? Quando está muito bem temperadinha. Irmãos, a igreja é a fonte de deleite de Deus. Deus se deleita em nós, Ele tem prazer em nós, Ele tem alegria quando Ele vê uma igreja tão bonita como está hoje, com tanta gente aqui para adorar o nome dEle. Isaías, quando escreveu profeticamente a respeito da obra de Jesus, ele vai dizer isso, que Jesus seria moído, que Ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, que Ele sofreria pelos nossos pecados, que Ele suaria, como nos evangelhos a gente vê, como Ele sofreria tanto ao ponto de suar gotas como de sangue, mas depois de tudo isso Ele olharia para nós e Ele ficaria satisfeito. Irmãos, nós somos o sabor que tempera o mundo. Nós somos o prazer de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos amados de Deus. A igreja deve ser também fonte de prazer, não só para Deus, mas para aqueles que convivem nela. O Salmo 16, o versículo 3, o salmista diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deve ser prazeroso conviver com meu irmão. Eu devo encontrar sabor nos relacionamentos interpessoais na igreja. A minha vida deve ser um instrumento de edificação àquele que está do meu lado. Eu devo ser um instrumento de Deus para que eu seja realmente sal da terra, para que eu traga conforto, alegria, contentamento às pessoas que convivem comigo. Eu preciso ser fonte de solução e não de problemas. Eu devo ser fonte de paz e não de angústia. Eu devo ser fonte de tranquilidade e não de desespero. Nós devemos ser sal na terra, nós devemos ser saborosos para com Deus e para com aqueles que convivem conosco. Outra característica notável do sal é a capacidade de
provocar sede. Comeu um churrasquinho mais temperado, você precisa ter um suco, um refrigerante, e durante todo o dia você vai precisar recorrer à água. Por quê? Porque essa é uma característica assim, muito marcante do sal. Irmãos, nós precisamos provocar sede no mundo. As pessoas lá de fora, elas precisam olhar para a gente e desejar ser como nós. Por isso a associação com a pureza. Se nós formos puros, como Deus quer que sejamos, nós teremos um relacionamento próximo com Deus. Um relacionamento próximo com Deus, fonte de bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando somos abençoados, as pessoas notam isso. O salmista diz: com efeito, grandes coisas tem feito. Deus tem feito por nós. Mas antes os pagãos já tinham dito assim: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas olham para a nossa vida, quando somos fiéis a Deus, quando somos sal da terra, quando somos puros diante de Deus, ou pelo menos buscamos isso, as pessoas olham para nós e elas querem ser como nós. Nós só seremos sal da terra se realmente nós despertarmos esse desejo nas pessoas. E olha que na maioria das vezes nós não provocamos essa vontade nas pessoas, porque a gente se torna iguais a elas, porque a gente se rege pelos mesmos princípios muitas vezes que elas, porque a gente não tem feito diferença. E olha o que Jesus vai dizer para a gente, das consequências de quando nós não exercemos o papel que nós deveríamos exercer. 5:13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para que ele vai servir? Para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Claro que aqui tem um contexto bem particular, né? Mas quantas vezes a gente é pisado pelos homens? Quantas vezes as pessoas olham para a nossa fé e zombam da nossa fé? Porque são maus, porque são ímpios? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes, irmãos, porque a gente professa uma coisa e quando a gente vira a esquina a gente faz outra. Muitas vezes porque a gente prega uma coisa, mas não tem coragem de viver aquilo que a gente prega. A gente prega uma santidade, uma dependência de Deus, mas a gente quer tomar as rédeas e os rumos da nossa vida. A gente se torna muitas vezes iguais ao mundo. Se a gente, ou se isso acontecer, você virar de Jesus, você não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O sal provoca sede, a igreja precisa provocar sede, porque a igreja também tem a fonte para que essa sede seja saciada. Você conhece a água? Eu conheço a água viva, aquela que sacia nossa sede. O Senhor Jesus, em João capítulo 7, versículo 37, a parte B, e versículo 38, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e se sacie. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Somos nós que levamos o mundo à fonte. E nós bem sabemos, você sabe disso, que fonte nenhuma é capaz de saciar a sede que o mundo tem. Porque por mais que os prazeres saciem a sede temporariamente, amanhã depois essa sede ela retorna. Quantos copos d'água você tomou hoje? Eu tomei vários.
e já estou com sede de novo. O mundo é assim. É uma sede que sacia agora, daqui a pouco você está precisando de ir à fonte de novo. Jesus é a fonte eterna, é a fonte que sacia a sede eterna. Mas Jesus vai dizer, irmãos, também que a igreja exerce um papel positivo de transformação do mundo. Ela preserva o mundo do pecado ou da corrupção, mas não só isso, ela transforma também a situação do mundo. E essa é a segunda figura que Jesus usa aqui. E não se assuste que eu não vou demandar no mesmo tempo que eu demandei aqui ao salmo. Mas Jesus disse que a igreja é a luz do mundo, e a luz é o símbolo da verdade. Aquele que está em trevas não conhece a verdade. A Escritura, quando fala que associa a verdade, ela fala de luz. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. E o que? E a luz para os meus caminhos. Nós somos comissionados para falar a respeito da verdade. Isaías, no capítulo 9, versículo 2, diz que o mundo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-se-lhes a luz. Jesus é essa verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer para os judeus assim: conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e vocês serão verdadeiramente livres. E se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Essa é a verdade que liberta. A luz também é o símbolo da vida. Não há vida sem luz. Você já plantou uma planta, qualquer plantinha que seja, na sombra? Ela vai inclinar-se para buscar o quê? A luz do sol. Por quê? Porque sem a luz do sol, sem a luz, não há vida, não há possibilidade de vida. Irmãos, sem Jesus não há possibilidade de vida. Porque Jesus foi aquele que Deus enviou para nos trazer de volta à vida. Porque segundo o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, e vida em abundância. Jesus é a fonte da vida. A luz da direção, a luz da estrada. Ontem nós fomos lá em Vargem Grande, e quando a gente deixou a Yara em casa, ela saiu, logo saiu do carro, acendeu a lanterninha. Eu ainda brinquei com o Gustavo, disse, a Yara é prevenida. Por quê? Porque no escuro, ainda mais na zona rural, se eu for andar no escuro hoje, Tiago, vai ficar complicado para mim. A luz é direção, mostra onde a gente está indo. É por isso que o salmista, Salmo 119, fala que a palavra de Deus é luz. Irmãos, Jesus é a nossa luz. Jesus é a estrela da manhã, é aquele que brilha para dar norte para a nossa vida, é aquele que a gente pode olhar a qualquer momento, ele está lá, como uma estrela mesmo no céu, para direcionar os nossos passos, para quando nós acordarmos a qualquer hora da noite, e a gente olha para o céu, ele está lá, para guiar os nossos passos, para conduzir a nossa jornada, para ensinar a gente como a gente deve viver, onde a gente deve caminhar, o que é perigoso para nós, o que é sadio para nós. E Jesus vai dizer, versículos 15 e 16, que nós não podemos nos esconder da nossa missão. Nós somos comissionados para levar a verdade, para levar a luz, para que ela transforme a vida das pessoas. E assim como ele mencionou a respeito do sal, ele vai falar no versículo 15, aliás, ainda no 14, ele diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A igreja não pode deixar de exercer o seu papel.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Jesus está dizendo para a gente assim, e Mateus capítulo 10 vai falar isso, que a gente deve se posicionar nos eirados, que a gente deve se colocar nos lugares onde nós somos ou estamos mais em evidência, onde a nossa voz alcance um lugar mais longe, para que através da nossa pregação e acima de tudo nosso testemunho, as pessoas vejam a quem servimos, as pessoas considerem os nossos valores e elas vejam o que esses valores e princípios são capazes de fazer na nossa vida. E ele diz assim: não debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E ele conclui dizendo assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e enalteçam a igreja, e glorifiquem a você, e exalte a você, e dê glórias a você. Não, toda honra e glória ao nome do nosso bendito e poderoso Deus. Nós não podemos nos esconder da nossa missão. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Não existe, irmãos, crente agente secreto. Como ser crente? Rapaz, que negócio bacana. Quem diria, hein? Jesus, certa feita, andando pela Palestina, ele viu uma figueira que estava cheia de folhas. E quando a figueira estava com folhas, ela estava dizendo, não com palavras, é claro, mas com aquele ambiente assim: ó, você achei porque aqui tem fruto. E Jesus vai então até a figueira, esperando lá colher frutos. Jesus não sabia que não tinha frutos ali? Claro que ele sabia, mas ele queria ensinar essa verdade para a gente, que a figueira que não produz frutos, que fala o que não faz, que diz ser o que não é, que não testemunha, que não dá frutos, ela é amaldiçoada por Cristo, e ela murcha, e ela morre. Nós precisamos, irmãos, de sermos fonte de inspiração para as outras pessoas. As pessoas precisam desejar ser como nós. E Jesus diz assim, que essa luz alumia a todos os que se encontram na casa. Nós precisamos contagiar as pessoas, não só com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos gestos, com as nossas ações, com o nosso testemunho. Eu quero concluir com algumas perguntas. O que nós, como igreja, o que a igreja presbiteriana de Durandé tem feito para transformar famílias, para transformar a vida de vizinhos? E todos nós somos igreja. A nossa cidade, para nós influenciarmos as pessoas que vivem conosco. Nós temos sido sal. Esse mundo ele está caminhando para ser um mundo melhor pela sua ação, onde Deus tem te colocado. Uma pergunta muito séria, irmãos: se nós não estivéssemos aqui, se a igreja presbiteriana de Durandé não estivesse aqui, a cidade se ressentiria disso? Nós faríamos falta para a cidade de Durandé? Se você não estivesse aqui na igreja, se você não estivesse onde Deus te colocou, na sua rua, no seu bairro, no fim do seu trabalho, a cidade seria pior? Você está exercendo realmente o seu papel como cristão, como comissionado, como sal e luz do mundo? Você tem feito diferença? Ou você tem sido insípido? Conviver comigo, pastor, não tem feito diferença. Alguma coisa está errada. As pessoas não se sentem abençoadas com
Ou eu não tenho abençoado as pessoas, embora muitas vezes elas não se sintam dessa forma. Mas a gente precisa ser um canal de bênção para as pessoas. Nós precisamos tomar, irmãos, a consciência de que a gente precisa fazer diferença. A gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz. A gente deve ser um agente de preservação desse mundo, mas a gente também deve ser um agente de transformação desse mundo. Pastor, nós não vamos fazer isso. É Deus que faz. Mas Ele se utiliza da gente. Ele se utiliza de nós. Há uma sinergia nesse processo. São duas forças trabalhando. Deus trabalha e eu trabalho. Eu trabalho e Deus vai trabalhar executando o seu glorioso projeto. Que Deus nos abençoe. Que a Igreja de Durandé possa continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Que você possa fazer diferença onde Deus tem colocado você. Amém?